Estamos começando mais um Jornal da Noite, aqui no seu Jornal da Cidade Online, maior canal conservador do país. E a gente, como sempre, como toda segunda-feira, a partir das 21h30, está com vocês aqui. E eu, desde já, vou pedindo a você, vai compartilhando, vai dando o seu like, vai compartilhando, porque a gente quer a cada segunda-feira, a cada noite, bater um novo recorde de audiência. Queremos milhares, dezenas de milhares de pessoas conosco. Porque aqui a gente tem, acima de tudo, a verdade para vocês, tá certo? Lembrando que também a revista A Verdade já está essa semana à sua disposição com muitos assuntos, mas o principal deles falando sobre a recuperação econômica do nosso país. E nessa segunda-feira, o Jornal da Noite traz dois convidados especialíssimos. Então, por uma questão até de gentileza com uma dama e pelo bronzeado das douradas praias de Santa Catarina, retornando de férias, minha amiga, advogada, hoje policial, Mariana Lescano, vereadora de Porto Alegre. Boa noite, Mariana. Que alegria ter você de volta aqui no nosso Jornal da Noite. Seja bem-vinda. Obrigada, Gustavo. É sempre um prazer estar contigo, com essa audiência maravilhosa no Jornal da Cidade Online, o maior jornal conservador online do Brasil. É uma honra estar aqui e hoje ao lado do meu querido amigo, deputado estadual, Tenente Coronel Zuco, deputado mais votado do Rio Grande do Sul, inspiração para todos nós. Então, estou muito feliz daquelas noites especiais para a gente guardar para sempre no coração. Obrigado pela presença. Deputado Tenente Coronel Zuco, deputado estadual mais votado da história do Rio Grande do Sul e que nos enche de orgulho porque tem feito um trabalho maravilhoso. É aquela história, né, deputado? Prometer é fácil, cumprir é que é complicado. E quando a gente cumpre, tem essa votação e essa receptividade. Uma honra recebê-lo, deputado. Muito boa noite. Obrigado, meu irmão, meu amigo. Agradeço o convite da Alessandra, do nosso Jornal da Cidade Online. Muito feliz aqui com a nossa Mariana Lescano bronzeada. Né? Agora ela deve ter histórias para contar ali de Santa Catarina, mas brincadeiras à parte, é uma jovem promissora na política. E tu, Gustavão, o que eu vou falar de ti? O cara que é o destaque do Rio Grande do Sul, o jornalista do ano. E eu estava me mostrando, para quem está nos assistindo aí, que eu estou vendo que tem mais de 1.000 pessoas já ao vivo. Para quem não sabe, hoje ele me mostrou uma revista, mais da metade da revista era só matéria sobre ele. Eu falei assim, Gustavo, e qual era o teu lance com essa revista aí? Era uma página, tinha uma foto, outra página, uma matéria. Aqui. Vamos se exibir. Vamos lá. Aí. Que é uma isso? Entrevista enorme. Que é isso? Uma entrevista enorme. E aí mas tem tanta coisa lá adiante, inclusive a presença do nosso deputado na noite lá, olha aqui, ó, a entrega do Prêmio Press, jornalista do ano. É verdade. Essa senhora que está ao meu lado é a irmã do Júlio Ribeiro, diretora da revista Press, entregando o troféu de jornalista do ano. Eu fiquei feliz, gente, porque é o reconhecimento, né, deputado? Eu sou suspeito a falar, para quem assiste o Gustavão nas segundas-feiras, nós temos uma live aos domingos, e eu vou dizer para vocês, é muito bom tu estar bem representado na imprensa, no jornalismo, né, Mariana? A gente vê, hoje em dia, cada vez mais exemplos negativos. Aí tem o Gustavo Vitorino, o cara que fala o que é certo, o que é sério, não o que é fácil. É isso, Gustavão. Então vamos começar atacando fogo no parquinho, minha gente. Todo mundo está vendo essa quebra de braço do ministro Alexandre de Moraes com o presidente Jair Bolsonaro. Uma perseguição que já se escancarou, mais um ministro numa perseguição ao presidente da República, e que hoje teve a participação do pastor Silas Malafaia, que revelou, né? Ele criticou a decisão do ministro em chamar Bolsonaro para depor na Polícia Federal e revelou o jogo político dos ministros do Supremo. Todo mundo está vendo. A gente teve, inclusive, a ministra Carmen Lúcia, final de semana, reunida com a presidente do PT, a Gleisi Hoffmann, e mais outras figuras, a Marta Suplicy, figuras da esquerda, enfim. Então, eu quero lançar esse tema aos senhores.
considerando que o ministro Barroso, o ministro Barroso será sucedido pelo Alexandre de Moraes na presidência do TSE, não preocupa vocês a imparcialidade na condução da próxima eleição, hein, Mariana? Preocupa totalmente, né, Gustavo? Tu mesmo fizesse uma fala brilhante alguns dias atrás, falando que o grande inimigo, né, do nosso presidente nas eleições de 2022 é a lisura do processo, né? Infelizmente, nós estamos com as nossas a nossa liberdade de expressão censurada neste país. Então, há assuntos que são tabus. E a lisura do processo eleitoral é um tabu nesse país. Nós não podemos questionar, nós não podemos dizer que nós não estamos confiantes, né, de que o resultado das eleições vai ser condizente com a vontade do povo. Alexandre de Moraes, nós precisamos destacar que foi indicado para ser ministro do STF pelo Michel Temer. Ele era, até o momento, filiado ao PSDB, a um partido, ou seja, tinha comprometimento político, e mesmo assim passou pela sabatina do Senado. O ministro Alexandre de Moraes foi secretário de Segurança de Geraldo Alckmin, quando governador de São Paulo. Geraldo Alckmin, o mesmo que está agora fazendo conversas para vir na mesma chapa de Lula. Foi também ministro da Justiça do governo Temer. Então, completamente comprometido politicamente. Infelizmente, nós estamos num momento em que a nossa Suprema Corte tomou um lado político. Nós não temos como confiar nas decisões, temos uma instabilidade jurídica muito forte e que prejudica a todos. Isso não reflete o judiciário, em hipótese alguma. Nós temos pessoas muito sérias dentro do Poder Judiciário, que são concursadas, que estão, né, dentro dos requisitos para poderem exercer as suas profissões. Mas, infelizmente, a nossa Suprema Corte, que deveria estar preocupada, né, com guardar a Constituição, com a ordem da justiça do nosso país, está muito preocupada em fazer ativismo jurídico. O Alexandre de Moraes ser o presidente do TSE nas próximas eleições, eu acho que compromete demais as nossas eleições e não poderia acontecer. Lembrando que quando, né, nós fizemos aquelas campanhas pelo voto impresso e auditável, que nós não tivemos, né, sucesso em razão da votação, né, os deputados votaram para que não se tivesse, os deputados federais, para que não se tivesse o voto impresso e auditável, mesmo diante de uma comoção do nosso país, né, muitos por comprometimento político, acordos políticos, lembrando que, à época, o próprio ministro Barroso chamou os presidentes de partido para uma conversa antes da votação, uma conversa às escuras que ninguém sabe exatamente qual for o teor. Então, a partir disso, nós tivemos, né, negada o voto impresso e auditável para o povo brasileiro. O presidente Bolsonaro, ele não passou a confiar nas eleições. Muitas pessoas disseram, Bolsonaro retroagiu, os conservadores voltaram atrás, agora que perderam, o voto impresso e auditável votou a não ser pauta. Negativo. Só que quando foi criado pelo Barroso a Comissão de Transparência e ali várias instituições puderam entrar nela, dentre elas o Exército, para participar de todo o pleito, o presidente e todos os políticos que fizeram voz ao voto impresso e auditável dizem, não confiamos no processo, mas confiamos no Exército Brasileiro. Então, esse é o cenário que nós temos. A gente tem uma instituição muito séria, que é o Exército Brasileiro, que vai poder, né, fazer a verificação do pleito. Nós temos o presidente do TSE completamente comprometido juridicamente, comprometido com a liberdade de expressão das pessoas, comprometido com o lado que ele quer defender, um plano político que avança demasiadamente, né? A própria Suprema Corte livrou Lula para que ele pudesse concorrer. Nós precisamos destacar isso. Lula não é inocente, Lula é livrado. Então, tudo isso para se desenhar, né, a suposta tomada de poder da esquerda que vem com esse plano aí na América do Sul e o Brasil está firmemente resistindo. Acho que a gente vai ter que estar com os olhos bem atentos, né, e o nosso Exército Brasileiro vai ter que ser o nosso braço forte dentro desse processo eleitoral. Antes do deputado Zucco falar sobre o tema, vamos assistir o vídeo em que o pastor Malafaia reage de forma bem contundente
a essa provocação do ministro Alexandre de Moraes, fazendo uma convocação descabida ao presidente da República. Vamos assistir o vídeo. Povo abençoado do Brasil, eu não canso de falar e de provar que o ministro Alexandre de Moraes é um ditador da toga. Ele conduz um inquérito imoral e ilegal que mancha o judiciário. Ele faz juramento de defender a Constituição, mas ele rasga a Constituição. O artigo 129 da Constituição diz que o Ministério Público é o senhor da ação penal. Alexandre de Moraes é a vítima, é delegado, é Ministério Público e é juiz. Isso é uma vergonha. É uma vergonha. Agora, preste atenção ao jogo político que está sendo feito. Alexandre de Moraes é o único ministro que saiu de um partido político, teve que se desfiliar do PSDB para ir para o STF. Ele tem vínculos até o tutano com o PSDB. Foi secretário de Segurança Pública de Alckmin e ministro de Temer. Qual é o jogo? De querer que o presidente vá à Polícia Federal prestar um depoimento. Isso é uma vergonha. Isso é uma vergonha. Nem Lula e Dilma, os governos mais corruptos da história do país, passaram por um constrangimento desse. O presidente pode responder carta. Não. Quer levar o presidente, acorda, povo brasileiro, para poder criar uma imagem negativa do presidente. Olha aí, ó. O presidente tem que ir à Polícia Federal. Não tem uma acusação de corrupção. Fizeram aí uma CPI de pandemia, uma vergonha. Protegeram assassinos de nordestinos. Não arrumaram nada. Não tem nada. A roubalheira que tinha no país foi estancada de estatais, entregar ministérios importantes à política. Acabou. A mamata da imprensa que finge que não está vendo toda essa safadeza. Isso é uma vergonha. Eu quero dizer para vocês, o único objetivo é constranger o presidente da República, porque ele é político e sabe o que está fazendo. Eu quero dizer uma coisa para vocês, meu próximo vídeo vai ser: o Brasil tem preso político e ditador da toga. Aí eu vou ampliar, e não vai ser fácil o que eu vou falar aqui, não. Deus nos livre dessa gente má, injusta e perversa. Deus abençoe você, Deus abençoe o Brasil. E o Malafaia está bem indignado. Deputado Zucco, quase 170 mil votos. Não é melhor quando um candidato tem a certeza de que aqueles que votaram nele terão seu voto computado a seu favor, deputado? Com certeza, né, Gustavo? A gente conversa bastante sobre essa pauta, só quero aproveitar e reforçar a fala da Mariana. A gente tem aí um presidente da República eleito democraticamente, senadores, deputados, mas a gente tem ministros do STF que são verdadeiros políticos, não foram eleitos, mas se acham no direito de decidir, de invadir outros poderes. É muito triste isso, Gustavo. A gente viu ali claramente o Malafaia falando dessa ligação partidária. E eu pergunto para esses mais de quase 4 mil pessoas que estão nos assistindo ao vivo, pergunto a vocês, como vai ser sério, como é sério um Supremo onde foi escolhido um advogado, um juiz, um promotor, enfim, para ser o ministro do Supremo Tribunal Federal, que era nada mais nada menos partidário do PSDB, do MDB, do PP, do PT, que tem vários do PT. Não é sério, porque dali vai se entrar a ideologia, vai se entrar a verdadeira competição, Gustavo. Partindo na resposta objetiva que tu falou sobre as nossas urnas, sim, a gente fica muito preocupado. Muito preocupado. Temos agora já um posicionamento do Exército. Eu venho da área, de algumas áreas operacionais do Exército, entre elas a área de inteligência, e aí a gente oficializa um pedido de apoio, de análise tecnológica, e o Exército já falou assim, olha, preciso que a gente tenha a explicação dessas urnas. Como é realmente a transparência da apuração? Então, eu espero, Gustavo, que tenhamos aí até outubro muita sobriedade, responsabilidade, investigação, para que possamos, sim, analisar o resultado concreto
do que o povo quer. A gente não vai levantar. Eu tenho meu posicionamento muito claro. Quero, sim, a permanência do governo federal. Quero que políticos, ou melhor, técnicos, como Tarcísio, Tereza Cristina, Marcos Pontes, continuem navegando nos ministérios, precisamos de pessoas técnicas, mas com urna eletrônica auditável, com o nosso voto seguro. E para ter isso aí, com certeza vamos ter ainda que ter muito estudo, muita investigação para que a gente possa se sentir seguro. Deputado, o Exército Brasileiro, as Forças Armadas, foram convidados a participar daquele teste num ambiente controlado, quase que uma chacrinha, né? O Exército, as Forças Armadas disseram, não, a gente vai, mas nas nossas condições, nós queremos ver tudo. Todo o sistema de transmissão, sistema de apuração, totalização, são muitos os questionamentos. Bom, mesmo naquele ambiente controlado, 5 vezes, em 5 oportunidades, foi furado o sistema. 5 oportunidades. Conseguiram acessar o servidor, conseguiram acessar a linha de transmissão, conseguiram acessar o painel da urna. Aí veio a turma do deixadismo. Não, mas é improvável. Porque não pode. Não, como assim improvável? Não era um teste? E não furaram 5 vezes o sistema? Isso que o pessoal que estava lá estava num ambiente controlado. Eram técnicos convidados, pessoal de universidade. Furaram 5 vezes o sistema. Na última eleição, nós tivemos um hacker dentro do TSE por 6 meses. Aí, não, mas ele não teve acesso, ele não mexeu. Como não mexeu em nada? Como é que a gente sabe que não mexeu em nada? Então, a credibilidade do TSE como instituição, e principalmente sobre a transparência das urnas, do sistema, não é a urna, é o sistema que precisa passar por um processo de depuração. Porque, igual ao que nós fazemos aqui, só Bangladesh e Butão. Bangladesh e Butão. Todos os demais países, dezenas de países que utilizam a urna eletrônica, utilizam a impressora. E os votos são auditáveis. Aqui no Brasil, não. Aqui nós temos que confiar em ministros que fazem o que estão fazendo, como o Alexandre de Moraes. Então, eu levanto essa questão. O Exército Brasileiro, as Forças Armadas, disseram que pode dar a chancela, mas eles querem olhar o sistema como um todo. O TSE não respondeu. As Forças Armadas voltaram a encaminhar um pedido ao TSE. Vocês querem a nossa chancela? Deixem que a gente, os nossos técnicos, nossos especialistas, olhem o sistema como um todo. O TSE ainda não respondeu. E essa é a questão, deputado, agora para o senhor. O TSE responde ou não às forças militares e ao Serviço de Inteligência do Exército? Olha, Gustavo, como eu te falei, né, eu tenho 27 anos de carreira, não tenho dúvida nenhuma dúvida, que o Exército só irá se posicionar oficialmente se tiver acesso a todos os mecanismos, a todo o processo referente à apuração das urnas. Ninguém vai emitir qualquer laudo, qualquer parecer técnico sem ter acesso a todo o processo de apuração. Nós temos um dos centros mais avançados na área de inteligência. São computadores que, olha, vou te falar, do tamanho de uma casa, realmente, que tem a possibilidade de processamento muito rápido. Tu falou uma coisa que é clara e eu não consigo entender como uma nação que gasta tanto dinheiro em publicidade, em outros dados, acaba não querendo investir justamente na auditagem do nosso voto. E a gente já explicou, não só aqui, tu já explicou não só aqui no Jornal da Cidade Online, mas nós também nas nossas redes sociais, ninguém ia sair com um comprovante de voto, mas tu ter o acesso, poder ver que teu voto foi legitimado e assim ficar um pouco mais seguro. Quantos e quantos vídeos você que está nos assistindo recebeu de pessoas reclamando que não viu o seu voto ser confirmado,
que clicava, que digitava um número e aparecia outra foto, que deu um bug na urna e tu não sabia se o teu voto tinha, né, realmente sido efetivo. Então, Gustavo, a gente precisa de uma segurança. Quando o presidente fala, quando a direita pede isso, é porque nós estamos vendo claramente no dia a dia, por meio dos eventos, das manifestações de apoio, não tem um evento do presidente que ele participe que não haja milhares e milhares de apoiamentos. Agora eu pergunto, quem é que viu, qual foi a última vez que vocês viram o ex-presidiário, o descondenado participar de um evento político? Qual foi? Ele não, além de não participar, os que participam da meia dúzia de gato pingado. Então a gente tem que ter muito, porque tem muito dinheiro envolvido, muita gente do toma lá da cá que perdeu a sua teta. E não é só artista, não é só emissora, é político. Político, sim, que recebiam os ministérios fechados, com a porteira fechada, e que agora não existe mais. Então, é muito interesse, Gustavo, muito interesse que está em jogo. Mariana, nessa discussão sobre a lisura das eleições brasileiras, a gente tem uma preocupação extremada também com alguns posicionamentos, particularmente no mercado financeiro. O mercado financeiro que se descobriu odeia Bolsonaro porque ele acabou com a farra do lucro fácil, acabou com o dinheiro vendido a peso de ouro para o cidadão, autorizou o funcionamento das fintechs, que deram um outro perfil à rede bancária brasileira. Hoje, quem pede muito e cobra muito fica sem cliente. E, diante disso, a gente tem uma distribuição de pesquisas eleitorais que cada vez nos envergonham mais, porque as pesquisas eleitorais estão mostrando uma coisa e as ruas mostram outra. Você acredita que esse tipo de coisa pode significar uma manipulação, uma pré-manipulação para justificar eventualmente algum problema na eleição, Mariana? Acredito, Gustavo. Acredito. É importante, né, a gente destacar que o candidato, né, dos bancários é o candidato petista, né? Muito engraçado, porque logo o candidato petista, né, que diz olhar para os mais pobres, para os mais vulneráveis, está aí no olho do furacão dos bancos, né? Nunca os bancos lucraram tanto, ganharam tanto dinheiro quanto na época dos governos de esquerda. Isso tem que ser muito claro para que a gente olhe que eles não estão em busca de ideologia, né? Eles não estão em busca de justiça social, de igualdade, até porque, se fosse verdade, eles não estariam grudados, né, com o mercado financeiro, com os bancários, que aí solidifica o capitalismo que a gente tanto defende. O que eles estão em busca é do poder, né? Eles querem o poder a qualquer preço. E, principalmente, tudo isso, nós somos o alvo. Por que nós somos o alvo? As nossas liberdades, que eles já cercearam, eles não vão voltar para o poder e somente roubar, como roubaram 1 trilhão da Petrobras, né, como roubaram bilhões em empréstimos para Cuba, que nós vimos, e deram como carta de segurança, garantia, como deram como garantia charutos, né, para o Brasil ir lá buscar 3,6 bilhões em charutos, se eu não me engano, esse foi o valor. Não é só isso que eles vão fazer, eles vão caçar a nossa liberdade. Eles querem que o coletivismo seja impregnado e que o Estado totalitário seja posto para a sociedade. Hoje nós já estamos com uma democracia desidratada, que respira por aparelhos, onde nós temos dificuldades enormes de nos manifestarmos. Nós temos hoje assuntos que são tabus, que tu não pode falar que a live é derrubada, que tu perde a conta nas redes sociais. Tem assuntos que não se pode questionar. Nós estamos sendo proibidos de questionar, sendo que eles agora querem, inclusive, nas eleições, né, de 2022, fazerem a punição, né, de quem propagar fake news. Só que eu quero saber quem é que vai dizer o que é fake news. E isso pode, inclusive, dar detenção, ou seja, prisão para aqueles que eles acharem que estão fazendo fake news.
sendo que a gente já tem calúnia, difamação e injúria no Código Penal, que estão ali para se buscar, né, posterior responsabilização de quem se sente lesado. É contrariando a Constituição, contrariando a Declaração Universal dos Direitos Humanos, contrariando o Pacto São José da Costa Rica, ou seja, na legislação nesse país, quando eles querem, não precisa ser cumprida. E essas pesquisas, elas vêm dar o ar do quê? De que o povo está enganado, de que eu falar com meu vizinho, falar com mais outro vizinho, falar com o amigo que todos vamos votar em Bolsonaro, não é verdade. Nós estamos numa bolha, a sociedade quer outra coisa. E assim as pessoas começam a ficar na dúvida. E também querem desmotivar as pessoas a se posicionarem para que nós, conservadores, a gente fique mais acuada. Porque desde 2018, os conservadores, o pessoal da direita, vem se mostrando como a maioria, né, diante de uma esquerda que é extremamente barulhenta, mas é a minoria do nosso país. E é isso que eles precisam agora combater, os nossos posicionamentos, a nossa vontade de ir às urnas e também justificar, tem 6 candidatos aqui de esquerda, todo mundo contra o Bolsonaro. Vamos botar um monte de pesquisa fake, porque aí quando for para o segundo turno, a gente vai lá e dá ali a vitória para aquele que for contra o Bolsonaro. E assim as pessoas não vão se sentir, né, não vão sentir tanto golpe. Uma manipulação, né? Uma manipulação bem escancarada. E dentro dessa manipulação, então eu quero colocar uma questão para vocês dois. No final de semana, ferveu a coisa aí. Ministra Carmen Lúcia participando de um encontro político na casa da Marta Suplicy, junto com a Gleisi Hoffmann, presidente do PT, e mais uma série de cabeças coroadas da esquerda, mulheres da esquerda. Isso não ficou mal, não, deputado? Isso não joga por terra o princípio da... Eu pergunto para quem nos assiste, inclusive parabenizo aí a bela audiência. Gustavão, tu é craque, a Mari. Eu acho que a Mari é a responsável, viu? Nós estamos chegando a quase 5.000 pessoas aqui. Eu acho que Mariana, com o seu bronzeado de Santa Catarina, está ajudando. Mas eu falo de forma muito clara, já tinha comentado, e a gente vê, não pode entrar política no judiciário. O Supremo tem que ter, rapidamente, nós precisamos ter algum tipo de reforma, inclusive nessa indicação, Gustavo. Eu sei que é o Senado que vê essa parte, no sentido de impeachment ou não um ministro do STF, mas nós tínhamos que ter uma limitação, e eu espero que a gente consiga também ter essa construção no próprio governo de direita, com o presidente Bolsonaro. Vocês podem ver, a indicação do presidente, ela está sendo muito técnica, tanto é que o próprio Cássio Nunes chegou a votar algumas pautas contrárias à gestão do presidente, mostrando que está ali realmente um jurídico, um jurídico técnico. E a gente tem a possibilidade, e aí entra a grande preocupação do próximo presidente, e estamos na luta para que permaneça o mesmo, para mais 2 indicações. E aí eu já falo, quero 2 indicações técnicas. Temos que realmente colocar o Supremo Tribunal Federal como uma balança jurídica, como aquela corte que vai nos amparar, que vai nos dar a guarida, que vai nos deixar seguro. Fato que não é. O teu comentário é óbvio. Como é que não vai ter envolvimento político, ideológico, numa festinha da esquerda, com uma ministra? Eu, sinceramente, a gente serve como palco de piada para alguns países, e não poderia acontecer isso. Eu acho que nós temos que realmente ter claramente uma definição de uma indicação técnica, fazer uma lista tríplice, como é feito no Supremo Tribunal de Justiça, ter realmente que analisar, né, a vida pregressa jurídica, mas também partidária. Porque no momento que tu tem ali, como dito o nosso pastor Malafaia, um ministro supremo, que a vida inteira foi filiado a um partido, tu acha mesmo, quando bater na mão dele algum caso específico de político, ele não vai levar em consideração, Gustavo? Por favor, né?
Mariana, você como mulher certamente se sentiu também com essa história aí constrangida, né? Porque era uma reunião de mulheres de esquerda, na casa da Marta Suplicy, e que foi se serenado também pela Gleisi Hoffmann, presidente do Partido dos Trabalhadores, do PT. E a dona Carmen Lúcia estava lá livre, leve e solta. Não chamaram nenhuma conservadora, né, Gustavo? Pois é. Ninguém, né? Mas sabe, sempre Gustavo, do mesmo lado. Exatamente. Isso é para mostrar que quando nós falamos, né, que a nossa Suprema Corte está né, Mari? De máscaras, né? É verdade. Exatamente. Duas máscaras. Duas máscaras. Sabe que isso é para que as pessoas possam ver. Eu acho engraçado, né? Primeiro a gente tem que destacar que a mídia militante tradicional, pouco caso fez disso, né? Imagina se fosse ao contrário, né? Se fosse uma reunião, né, de um ministro com os conservadores, o que eles não estariam batendo? Mas eles silenciam isso exatamente para manipular a nossa sociedade, e a sociedade não vê o plano que nós estamos mostrando e que nós estamos aí tanto batendo, né, de que nós temos uma Suprema Corte política e que não pode ser política. O STF não é maior do que outros poderes. Nós temos 3 poderes: executivo, legislativo e judiciário, independentes em tese e harmônicos em tese entre si, o que infelizmente hoje no nosso país não acontece, porque, como muito bem falou o nosso deputado, o STF, que não é eleito, está fazendo a vezes de políticos eleitos, fazendo a vezes da voz do povo. E o Senado Federal é uma vergonha, Gustavo, uma vergonha para o nosso país. Tem que pegar e olhar quem está agora no Senado e não deixar mais votar, mas voltar. Por quê? Porque está ajoelhado num Senado que se silencia para essas atrocidades que são contra o povo, contra as nossas liberdades. Nós não podemos mais ter representantes do povo que estão lá preocupados com o rabo preso deles no STF e, por isso, não batem na porta para dizer: olha aqui, a nossa missão constitucional é vigiar vocês. Isso aí está demais. Queremos explicações. Pautar o impeachment de uma ministra que vai numa reunião particular, não venha com aquela desculpa de que ministro participa de seminário. Não é seminário. Eu quero saber, se eu quiser ir num seminário, eu posso ir, porque seminário é aberto ao público. Mas se eu quisesse ir nessa reunião no apartamento, eu poderia ir? Claro que não. Então, uma reunião privada, em que estava, inclusive, uma presidenciável, que é a Simone Tebet, né, do MDB. Estava aí a Gleisi Hoffmann, a Marta Suplicy, né, que foi prefeita de São Paulo, também vinculada, não mais filiada ao PT, mas vinculada à esquerda. Ou seja, claramente estavam articulando aí como que as mulheres poderiam ganhar mais espaço dentro do cenário político. Balela, mulher ganha espaço no cenário político trabalhando e mostrando que é competente, não articulando com o ministro do STF. Então, isso é o plano político de tomada de poder que está claro, e a nossa sociedade precisa enxergar e ver que as mudanças vão acontecer quando nós mudarmos o nosso voto e quando nós tivermos confiança no nosso processo eleitoral. Não pode mais determinadas pessoas estarem ali representando o povo, que só tem interesse particular, interesse de se livrar dos milhares de processos que tem no STF. Mariana, você não acha que numa hora como essa... eu estava me segurando para dizer, mas eu não vou me segurar mais, eu tenho que dizer. Acha que numa hora como essa a gente tinha que ter um senador com aquilo roxo, como, por exemplo, um tenente-coronel do Exército cheio de medalhas e um dos deputados mais votados, aliás, deputado mais votado da história do Rio Grande do Sul? Não acha que um senador como esse faz falta no Congresso, hein? Tenho certeza. Deputado estadual Zucco tem que ir a Brasília. Como senador, como deputado federal, tem que estar lá nos representando, sendo a voz do povo e fazendo, né, o que ninguém está fazendo, que é falar. Tem que bater na mesa e dizer: escuta aqui, isso aí não tem como num país sério estar acontecendo. Reunião fechada com o ministro do STF. Olha, nos Estados Unidos, o pessoal da Suprema Corte americana nem vai ao mesmo prédio onde fica o legislativo, para que não seja
tocada a sua imparcialidade para que eles não tenham dúvidas do comprometimento dele com a Constituição. E aqui no nosso país nós temos reuniões a portas fechadas, temos um ministro que quer conduzir, né, um presidente que não tem um caso de corrupção. O que é importante que a gente destaque que o Alexandre de Moraes quer que o presidente Bolsonaro vá dar explicações sobre a informação que ele falou, né, da quebra de sigilo do processo eleitoral. Só que não era sigiloso, essas informações não eram sigilosas. O próprio delegado da Polícia Federal, quando foi depor, disse não eram sigilosas. Aí a justiça, ao invés de olhar, não, estão dizendo que houve aí uma fraude, vamos averiguar se houve fraude. Não, querem punir o mensageiro. Como assim, ó, tu não podia ter falado o que está acontecendo. É o tempo inteiro um tapa-buracos da verdade para que as pessoas não acordem. Eu vou aceitar o elogio do Gustavo, mas vocês não sabem aí que a gente convive a semana inteira, um baita amigo meu, então tem que aceitar a Mari também, a Mariana, aqui uma gaúcha que está fazendo um trabalho diferente na vereança de Porto Alegre. Mas eu queria falar para ti, Gustavo, da minha tristeza realmente, isso tudo que a gente está debatendo, está falando, logicamente que o governo Bolsonaro tem seus erros, nós não somos perfeitos, eu me adequo, digamos assim, a gente sempre vai tentar melhorar. Mas vamos lá, vamos pensar, vamos sair um pouco da nossa bolha, como falam. Gente, vocês estão notando que o descondenado é o candidato de bancos, das grandes mídias poderosas, da política de centro-esquerda, porque não existe terceira via. Então, olha a imaturidade política do nosso país. Nós temos hoje um ministro Tarcísio Gomes de Freitas, no qual eu posso chamar de amigo, porque é meu colega de turma, que está fazendo um trabalho diferenciado. Nós temos um ministro da Economia que qualquer multinacional queria, que ganhava $500 mil por mês, e ele decidiu ser ministro. Ele encheu de dinheiro o Ministério da Saúde, que, por sua vez, encheu de dinheiro prefeituras e governo de estado, que utilizaram o dinheiro muitos para não ser realmente no combate à pandemia. Aqui no Sul, o governador usou para pagar conta, para pagar salário atrasado. Então, olha o quão triste a gente está falando, porque o Gustavo traz as pautas para vocês, para esses mais de 5.300 pessoas que estão ao vivo. Ele fala que nós queremos uma urna mais transparente. Espera aí, o Gustavo está pedindo urna transparente. Nós estamos falando que a gente quer um magistrado do STF que não tem envolvimento partidário. Espera aí, o cara tem que saber realmente do direito em si, das decisões que movem os poderes. Nós estamos só querendo fazer uma política decente, não politicagem. Por isso que é muito triste. Por isso que, às vezes, a gente, Gustavo, a gente acaba acordando cedo, dormindo tarde, falando assim, ó, que a Mari falou, a culpa é nossa, porque nós elegemos essa política. Então, vocês que nos assistem, e como o Jornal da Cidade Online é um jornal conservador, que nós temos a nossa capilaridade, a nossa força, nós temos que, sim, nos envolvermos esse ano, um ano eleitoral, nos envolvermos conversando com a família, com os amigos, debatendo, divergindo, construindo, mas falando como foi os últimos anos. Ah, mas agora a gasolina está cara. Como fala o Gustavo, o cara pálida. Todo mundo. A pandemia afetou todo mundo. Não afetou só o Brasil. E mesmo assim, fizemos um auxílio emergencial jamais visto na história. Estamos entregando ferrovias, hidrovias, rodovias, duplicações. Estamos com as safras batendo recordes, mesmo aqui no Sul, tendo problema de estiagem. Então, Gustavo, realmente nós precisamos que esse ano ainda se continue aquela grande força da ruptura da velha política.
temos que continuar esse processo da ruptura da velha política. Não podemos esmorecer. Todos unidos, fazendo cada um o seu papel. É aquela pessoa que, lá em 2018, utilizou o seu tempo para conversar, para dialogar, porque eu, sinceramente, não acredito mais em nenhuma dessas pesquisas que aparecem. Até porque, aqui em Porto Alegre, tu sabe disso, tu é o nosso melhor jornalista do Estado, tu sabe que as pesquisas davam a vitória para a esquerda e ganhou um candidato de centro. Então, não existe pesquisa séria nesse país. Pesquisa na rua, nas multidões de 7 de setembro, naqueles eventos que a gente põe para apoiar o Brasil, não é para apoiar nenhum presidente ou nenhum partido, é para apoiar o Brasil, Gustavo. Olha, eu quero, diante disso que o senhor colocou, deputado, eu quero passar algumas informações para vocês. O Brasil é o 7º país do mundo como destino de investimentos. Portanto, a mentira que é pregada pelo mainstream jornalístico brasileiro cai por terra com as informações da própria Organização Mundial do Comércio e do FMI. O Brasil é o 7º país do mundo em destino de investimentos, ou seja, o mundo inteiro acredita no Brasil e tentam nos fazer crer que somos párias internacionais, porque eu já ouvi imbecil dizendo isso, comentarista econômico, especialista, sabe? Como é que se faz jornalismo para enganar? Jornalismo para enganar se faz o seguinte: eu quero que vocês pensem X sobre determinado assunto. Vou procurar pessoas que digam que sobre esse assunto eles pensam X. E aí coloco os especialistas. Não se coloca outro lado, não se coloca contraponto. É assim que está funcionando os principais canais de televisão jornalísticos do Brasil. Então, entenda, nós não somos párias econômicos mundiais. Nós somos destino privilegiado. Na nossa frente estão apenas países consolidados e alguns pequenos países que têm benefícios tributários acima da média, fora da curva, como Singapura, por exemplo, como a Malásia. São países que têm um regime tributário. De resto, é Estados Unidos, Canadá, Japão, países que têm economia consolidada. Essa é a nossa turma. Nossa turma não é Venezuela, não é Cuba. A nossa turma sabe, a nossa turma é outra. Então, o que eu quero colocar para vocês é o seguinte: o CAGED divulgou os dados. Já recuperamos mais de 2 milhões de empregos. Durante a pandemia, perdemos empregos e já recuperamos até 31 de dezembro quase 2 milhões de empregos. Estamos, na prática, há 2, 3 meses de voltar aos números de dezembro de 2019, quando o presidente Bolsonaro, em apenas um ano, reduziu em 1.800.000 o número de desempregados no país. E aí eu quero lançar essa questão para vocês, começando por você, Mário. Por que as pessoas insistem em distorcer o que é evidente, o que está na cara? Hoje o dólar caiu, continua caindo e vai cair mais, porque acabou a especulação. Está entrando dólar no Brasil, cada vez mais. Nós somos um país procurado, nós somos um país produtor e estamos avançando. E em 2022, vamos fechar, sim, com números iguais, na pior das hipóteses, a 2019, ou seja, avançando. Não está na hora da gente falar um pouco mais sobre isso, Mariana, e um pouco menos sobre o que alguém disse ou que a marca de cafezinho que o presidente Bolsonaro usa no Palácio do Planalto é motivo de uma interpelação judicial e o ministro do STF dá 5 dias para o presidente explicar por que ele está usando a marca de café X e não a marca de café Y. Está na hora da gente dar importância a notícias que realmente são importantes para o nosso país, Mariana? Com toda certeza, Gustavo. A gente precisa, na verdade, nós que estamos aí no cenário político, né, como agentes da informação, como políticos com mandato, como jornalistas qualificados como tu e que são comprometidos com a verdade, o nosso maior trabalho é levar a informação de verdade, né? Só que, infelizmente, a gente às vezes não consegue levar a parte boa porque nós temos que ficar desmentindo o tempo inteiro as mentiras que ficam espalhando, né? E mentiras de fato, não aquelas fake news que eles dizem que a gente faz, que não é verdade. A gente tem que ficar desmentindo. Por quê? Porque a mídia militante, a mídia tradicional, infelizmente, ela tem
um acesso ainda muito grande, né, na nossa sociedade. Os nossos trabalhadores, o povo brasileiro, está trabalhando de dia para comer de noite. Então, chega em casa, acaba ligando a TV, fica ouvindo ali o que estão se falando e acaba acreditando nisso. Não é sempre que consegue parar, assistir o Jornal da Cidade Online, né, toda segunda ou todos os dias, às vezes vê com alguns dias de atraso, ou pegar a informação pela internet. Às vezes a semana é tão corrida que passa batido, mas aquela informação chega. Ela chega via rádio, ela chega via TV, ela chega via jornal impresso, então uma enxurrada de informações negativas, porque a mídia não quer mostrar que o presidente Bolsonaro está comprometido com o país que está se desenvolvendo, que quer devolver para o brasileiro o Brasil que cada um de nós merece, que quer usar o dinheiro do povo brasileiro para o desenvolvimento do Brasil. Acabou com obras que eram inacabadas, levou a água para o Nordeste, tem o maior auxílio, fez o maior auxílio emergencial, comprou vacina para todo mundo que quer se vacinar, desquis da liberdade das pessoas de se proteger conforme o tratamento médico, agora faz o Auxílio Brasil, começa a aumentar a questão do emprego, né? Devolver os empregos que foram perdidos, ajudou as pequenas empresas, fez a medida provisória na época de crise para que as empresas não precisassem demitir os empregados, pagando uma parte do salário dos empregados, com o comprometimento de que a empresa passasse um período sem demitir aquela pessoa. Isso tudo para a gente tentar, né, deixar com que a nossa economia respirasse nesse momento de tensão. E passado isso, eles não querem mostrar o lado positivo. Por isso que nosso trabalho é tão árduo, por isso que nós temos que todos os dias sermos agentes da informação e mostrarmos para as pessoas que o diagnóstico é muito mais positivo do que parece. É muito melhor, nós estamos crescendo, nós vamos avançar. Por que muitas pessoas eram a favor de que abrisse tudo do carnaval, que fizesse festa ilimitada? Não é porque as pessoas estão preocupadas com empreendedorismo, com a liberdade, com o livre mercado. Elas queriam tentar de novo justificar, após o carnaval, um fecha tudo, para que a economia retrocedesse de novo. O maior medo deles é que se chegue em outubro de 2022 com a economia bombando, e ela vai chegar, porque aí eles não vão ter mais narrativa para poder tentar destruir o Bolsonaro. E aí o plano de poder, porque é um plano de poder que eles têm em toda a América do Sul, e o Brasil está resistindo, não vai dar certo. E não vai dar, nós vamos vencer. Deputado, o presidente Bolsonaro, junto com o ministro Tarcísio, tem o péssimo hábito de não inaugurar placa, inaugurar obra, né? Que a gente passou quase 2 décadas inaugurando só placa no Brasil. E o presidente Bolsonaro, junto com o ministro Tarcísio, lançaram a moda de inaugurar obra, e até sem placa. Isso certamente foi, digamos assim, um problema para a oposição, porque ela não tem como contestar água no Nordeste, poços artesianos, pontes, hospitais, obras que são inauguradas em todo o Brasil. Toda semana o ministro Tarcísio está entregando uma rodovia, 2, enfim, inclusive o presidente participou da solenidade da unidade de processamento de gás natural, a Gaslub, lá em Itaboraí, e disse que, poxa, chamou o Lula de bandido, disse que esse cara quebrou o país uma vez, deixou um prejuízo de 1 trilhão na Petrobras e agora quer voltar à cena do crime. E aí eu levanto aquela questão, deputado. Quanto mais eu vejo os que estão contra o presidente Bolsonaro, mas eu fico do lado dele. Não lhe parece que está evidente isso? O pessoal da Jornal da Cidade Online não sabe, mas o presidente, falar um segredo para você, esses tempos aí, queria ser entrevistado pelo Gustavo. No dia do aniversário do Gustavo, entrou em contato. Então, o Gustavo está se poupando aí, mas eu tenho que dizer que hoje nós temos o apoio. O presidente é um que torce muito pelo trabalho do Gustavo, nos acompanha, isso é muito bacana. Gustavo, vou também aproveitar e falar na nossa bela audiência que nós estamos diante de um ministro talentosíssimo, inteligentíssimo, mas principalmente que ama o seu país. O Tarcísio é meu colega de academia, fez a SpaceX comigo, quem não conhece,
Escola Preparatória de Cadetes do Exército, em 1992, em Campinas, São Paulo. Depois nós fomos para a Academia Militar das Agulhas Negras, ficamos de 93 a 96, quando nos formamos em 1996, eu saindo aspirante de cavalaria, ele saindo aspirante de engenharia. Como ele é cabeçudo, muito inteligente, ele não só fez academia, formação da engenharia, como depois ele fez o Instituto Militar de Engenharia. Para aqueles que conhecem, o Instituto Militar de Engenharia é um dos institutos mais conceituados no mundo. E ele foi um cara que teve as notas altíssimas na história do Instituto. Não bastasse, fez pós-graduação, passou para o concurso para o TCU, depois passou para o concurso da Câmara Federal, que tem um concurso específico lá de assessoria. O cara é fera, o cara é muito qualificado. Eu faço essa introdução porque agora está se lançando como pré-candidato ao governo de São Paulo. Eu confesso, como amigo, falei isso para ele, que queria que ele continuasse ministro, porque ele está ajudando muito, muito. São Paulo precisa enxergar esse cara, tomara que enxergue, até porque o nosso presidente deu essa missão para o ministro Tarcísio, e eu vou não só torcer, vou fazer de tudo dentro das minhas possibilidades para ajudar ele, porque ele realmente é um cara que é um patriota nato, é um cara que tem muita vontade de ver essa mudança. Na infraestrutura, ele estava me mostrando quando eu fui em Brasília, Gustavo. Nós somos claramente um país rodoviário. Isso é mais caro, isso realmente envolve o preço, né, dos combustíveis, os fretes, que também hoje em dia cada vez são mais pesados para o setor de caminhoneiros. E ele quer muito ampliar os outros modais. Modal hidroviário, modal ferroviário. Por isso que ele está realmente trabalhando, fazendo inúmeras concessões de aeroportos. Olha tudo que já foi feito. E aí vem aquela pergunta: por que a grande imprensa não mostra essas conquistas? Que tu, Gustavo, mostra nos teus canais, no teu programa diário, aqui no Sul. Então é muito importante que a gente cada vez mais se una, cada vez mais foque para continuar, como eu disse antes, continuar a ruptura da velha política. Precisamos ainda muito tempo para poder explicar para essa sociedade que está tão machucada, que somente com políticos sérios, dedicados, é que a gente vai mudar essa nação. Bom, chegamos ao final do nosso programa. Eu tenho mais 1 minuto para cada um, para suas despedidas e considerações finais. Mas quero pedir a vocês que estão nos acompanhando, essas milhares de pessoas que estão nos acompanhando, tem aqui o Pix, tá vendo ali, Jornal da Cidade Online, Pix. Faça a sua doação, participe com a gente, tá? A gente é perseguido, sim, não dá para dizer que não. Nós somos perseguidos, somos desmonetizados, e você pode nos ajudar a manter esse que é o maior e melhor canal conservador do Brasil. A gente conta com você, tá certo? Então, aí na sua tela está aparecendo o Pix ali no código QR. Faça a sua contribuição. A gente agradece e você mantém a palavra dos conservadores, a palavra da direita, a palavra de quem respeita a família, a religião e, acima de tudo, a lei chegando até o seu canal, tá bom? Então, 1 minuto para cada um, começando pela minha amiga Mariana Lescano, advogada, policial, vereadora de Porto Alegre, a quem eu agradeço mais uma vez a participação. Mari, muito obrigado. Não bastar a sua participação brilhante, a sua cor hoje, como disse o deputado, foi uma das sensações do nosso Jornal da Noite. Mariana, 1 minuto para você. Obrigado pela participação, querido. Eu que agradeço, Gustavo. É uma honra estar no Jornal da Cidade Online, maior jornal conservador online do nosso país, que faz um serviço excelente, brilhante e de suma importância nessa guerra que nós vivemos, que é a guerra cultural. A nossa maior guerra é a guerra das narrativas, é a guerra ideológica, é na educação, é no pensamento. O que eles querem atingir é a nossa liberdade. Não é o presidente ou qualquer outro político conservador que está nos defendendo, que é o alvo do plano de poder do pessoal da esquerda, do coletivismo. Somos nós, eles só são um meio para nos atingir.
o presidente só está ali tentando defender a nossa liberdade. Veja bem, né, um presidente que foi dito por tantos, né, por essa turma aí, que seria ditador, autoritário, totalitário, está defendendo a liberdade. Ele só está defendendo a liberdade do povo dele contra uma instituição e instituições que se prestam ao totalitarismo, à censura, né? A própria desmonetização do canal é um exemplo de censura, entre tantas que a gente vê dia a dia, né, para que nós tenhamos, né, a nossa capacidade de pensar cada vez mais diminuída. Então, o Jornal da Cidade Online faz um trabalho muito importante. Tu, Gustavo, como jornalista, honra, né, a profissão e todos os dias nos informa com qualidade e com compromisso com a verdade. Então, é um prazer enorme estar aqui com essa audiência maravilhosa. Sempre que me convidarem, estou à disposição. E estar ao lado, né, do meu querido amigo, Tenente Coronel Zuco, deputado estadual do meu querido estado, Rio Grande do Sul, é uma honra, um político de verdade que está aí para mudar a realidade do nosso estado, do nosso país, comprometido, e que eu, que sou uma iniciante aí na caminhada política, tenho como ponto de referência, como ponto de partida, admiro muito, espero poder trilhar aí os mesmos caminhos do deputado. É uma honra estar com vocês. E lembre da frase de Lippmann: quando todos pensam igual, é porque ninguém está pensando. É isso que eles querem fazer conosco. Grande beijo. Valeu, valeu. Mariana Lescano, advogada, vereadora, policial, e meu amigo e irmão, deputado Tenente Coronel Zuco, 1 minuto para o senhor. Uma alegria ter sempre o senhor, deputado. A Mari tirou meu minuto, agora vou ter só 30 segundos, então eu vou falar bem rapidinho. Pessoal, acompanhem o Jornal da Cidade Online, acompanhem Gustavo Vitorino, esse craque, esse irmão que Deus me deu. Quero também que o pessoal possa divulgar aí a nossa querida Mariana Lescano. Vai lá nas redes sociais da Mariana Lescano, dá uma olhadinha. E aqueles que quiserem acompanhar meu trabalho nas nossas redes sociais, quem for aqui do nosso Rio Grande do Sul, eu peço aí também que nos acompanhe, que entre em contato nas nossas redes sociais. E rapidinho, Gustavo, quem puder anotar, a gauchada que queira mandar alguma demanda, nosso telefone é importante, 051 991 14 8110. Repetindo, 51 991 14 8110. Gustavão, tu é craque, muito obrigado. Obrigado, deputado Zuco. Tá aí, ó, a capa da nossa revista A Verdade, onde tá lá o meu artigo também. Você vai achar o meu artigo de toda semana, A Verdade, trazendo a notícia, trazendo a verdade, doa a quem doer. E você sabe, você participa do nosso Jornal da Cidade Online, sempre nos prestigiando nesse canal. Toda segunda-feira, a partir das 21h30, eu estou aqui com vocês. E também aos domingos, para quem não sabe, aos domingos, no canal do Tenente Coronel Zuco, deputado Zuco, temos uma live, eu e o deputado Zuco, fazendo um balanço da semana. A todos vocês, muito obrigado pela sua audiência, muito obrigado pela sua companhia. Foi uma alegria ter vocês aqui. Não esqueçam, prestigiem o nosso canal. Estejam conosco todas as noites. O Jornal da Noite está esperando você. A gente tem também uma programação especialíssima sempre à sua espera. E, claro, a revista A Verdade, toda semana trazendo a verdade para você. Doa a quem doer. Obrigado pela audiência, obrigado pela companhia. Até a próxima semana. Tchau.